Queridos amigos, que alegria podemos estar mais uma vez na sua presença pela nossa TV, A Caminho da Luz, hoje gravando o segundo programa do capítulo 13º do livro Ação e Reação. Você conhece o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Nós vamos ver a continuidade da história de Poliana, da história de Sabino, que é um anão com defeitos físicos, também com problemas mentais. É muito bonita a história. Silas intercede porque Poliana estava quase desencarnando, pede socorro ao alto. 5 entidades espirituais vêm trazer remédio através de inalações, usando a própria natureza onde ela está, para que Sabina possa ficar mais um tempo no corpo, porque só mora naquela casa, uma casa muito pobre, Sabino, que é o filho, e a mãe, Poliana. Vamos dar continuidade nessa história. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Agradeço ao CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e a TV A Caminho da Luz, pelo convite ao estudo às obras de André Luiz. Cumprimento carinhosamente o nosso telespectador deste plano e dos outros que nos acompanham. Cumprimento também a todos que têm interagido com a página, comentado, curtido, compartilhado, divulgado. E agradeço à espiritualidade amiga pelo apoio incondicional ao querido Dr. Adroaldo Modesto Gil e sua equipe, que a cada gravação nos intui, nos auxilia e nos estimula a seguirmos no passo da difusão da mensagem espírita. Então nós terminamos o último programa falando um pouquinho que Silas até usou dessa frase aqui que é muito interessante e nós vamos repetir: descanse, quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas, permitirá o Senhor que você continue. Então aqui nós vemos que Silas diz na acústica da alma para Poliana: não se preocupe, hoje nós vamos fazer os emissários encarnados de Jesus, que trabalham em prol da caridade, trazer uma cesta básica para que vocês possam ter alimento nesses dias. Vamos continuar a lição. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Por fora, sim, era ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando grande cabeça, aquele corpo disforme, tresandando odores fétidos, inspirava compaixão e repugnância. A fisionomia denotava configuração macacoide, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos, a expressão de um palhaço triste. Nós vamos ver no decorrer do capítulo o que levou Poliana a vir nesta situação e o que levou Sabino a vir nessa situação. Ninguém reencarna num corpo desse tendo sido bom no passado. Ninguém reencarna com um agravamento físico e mental, como esse caso aqui, sem ter no passado ferido as leis divinas. Como ninguém vem numa condição especial se não for fruto também de um planejamento por detrás. Percebemos pelas obras de André Luiz o que Allan Kardec começa a nos dizer em sua obra da justiça divina. É muito triste vermos um espírito nessa situação. Poderia ser um filho meu, poderia ser um filho seu, poderíamos ser nós na condição de Poliana. Mas e o que levou espiritualmente aquela criança a nascer nesta situação?
sendo que o pai era normal, a mãe era normal, não havia problemas genéticos que justificasse um corpo como este. Então nós vamos ver nesta segunda parte do capítulo 13 o que levou os ascendentes que estão por detrás daquela reencarnação dolorosa. Continua a leitura. Recomendou-nos o assistente auscultar-lhe o campo íntimo, e em razão disso, findos alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhe as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Víamo-lo em trajes de palaciano bem posto, influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores, humildes e escravos, misérrimos, desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíparas constavam por detalhes faustosos das lembranças que lhe povoavam o espírito, e ao seu lado sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava Poliana, aquela mesma Poliana que jazia inerme na esteira de palha. Assombrados, identificamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Então, olha quem foi Sabino no passado. Um homem dotado de muito poder, influenciava negativamente outros poderosos, perseguindo, roubando o povo mais simples, deixando as pessoas na miséria. Não havia amor por ninguém que estava ao seu lado. Fez e destruiu muitos lares, arruinou muitas famílias, utilizou seu poder apenas para si, para o seu enriquecimento, para os seus projetos, para os seus sonhos. Então hoje ele se encontra numa situação desafiadora. Então olhamos para Sabino, quem não compreende o aspecto espiritual da reencarnação, vai imaginar o quê? Deus é injusto. Como é que Deus permite que num lar pobre, num lar em que o pai ou morreu ou abandonou a família, que não menciona, o pai de Sabino, não sabemos onde ele está, ela era uma mendiga em que vivia da doação alheia, vivia numa choupana que é abaixo de uma casa, não tinha o mínimo do mínimo, ele num corpo deficitário, com uma mente doente, naquela situação. Então percebemos nitidamente que no mundo em que vivemos não existe vítima. O nosso coração fica com compaixão, porque é uma situação que nos chama. E se temos a oportunidade de auxiliar uma família como a de Poliana e Sabino, é uma caridade. Levar uma cesta básica, levar um medicamento, oferecer carona para ir ao médico,
dar uma assistência que às vezes no hospital público não se terá. Isso é uma caridade. Mas não com aquele olhar de que Deus se esqueceu. Não, de forma alguma. Eu não encontrei uma pessoa nesses anos todos esquecida por Deus. Eu não encontrei uma pessoa que foi abandonada por Deus. Eu já encontrei muitas pessoas que abandonaram Deus. Eu já encontrei muitas pessoas que se distanciaram de Deus. Mas eu não percebi ninguém que Deus disse assim: você é um filho ingrato. Eu vou deixar você à mercê das suas próprias escolhas. Seja o que você quiser ser. Eu não vejo. Mesmo Sabino, feito tudo o que fez, e não vai parar por aqui. Aqui é a introdução do que eles auscultaram do pensamento dele. Não para por aqui. Mesmo sendo o que ele foi, feito o que ele fez, ele não estava abandonada. E aquela que era a sua cúmplice do ontem, hoje é a sua mãe. Aquela que vivia na opulência do ouro, do poder, da usura, que era acolhida pelos seus braços, hoje o papel se inverte. Ela deixa de ser a esposa e passa a ser a mãe. Olha que bonito o projeto reencarnatório que Mansão Paz organizou a este irmão. Reconhecíamos, sem dificuldade, que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Sabino, o fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino. O anão paralítico, em absoluta introspecção, revivia o pretérito, com requintes de egolatria, demonstrando-se na posição do homem iludido por mentirosa superioridade à frente dos semelhantes. Percebendo-nos a perplexidade, Silas observou: de certo, não lhe ouviremos a palavra articulada. Mudo e surdo, qual se encontra, mas podemos consultar-lhe o pensamento, porquanto reagirá em pensamento, respondendo-nos às interpelações, através da conversação ideada. Para isso, porém, é imprescindível lhe dispensemos o tratamento devido à personalidade que julga viver. Mentalizemo-lo como sendo o barão de S, título que exibiu na existência última e com o qual se desvairou calamitosamente nas trevas da delinquência e da vaidade. Esses dois pontos da leitura são pontos importantes. A primeira é uma observação que o próprio André Luiz observa quando ele diz: Sabino, fidalgo orgulhoso, não tomava conhecimento de Sabino, o anão paralítico. Na cabeça dele, de Sabino, ele continuava sendo o mesmo barão de outrora, dotado de poder, de fama e temido pelos amigos e pelos inimigos. Ele não tinha ideia de que o tempo era outro e que ele estava numa outra condição, numa outra existência, num outro corpo físico. Ele era mudo e ele também era surdo, mas ele trazia no seu arquétipo mental a ideia do passado. Então, aquela ideia de que quando eu reencarno, eu assumo uma nova personalidade em que eu vou moldando conforme a minha educação, os princípios do meu pai, da minha mãe, do meio em que estou, não serviu neste caso, em que ele tinha usado tanto a sua influência
magnetizando em si próprio a ideia do poder, a ideia da fama, a ideia de que as pessoas estavam ao seu lado para trabalhar conforme os seus planos e projetos, que ele, naquela existência atual, como Sabino anão, ele não tinha ideia do que ele foi, ele não tinha ideia da gravidade da sua maldade, e agora Silas diz a André Luiz Hilário, não tratemos Sabino como o anão doente, porque ele não reconhece essa nova condição dele. Tratemos ele como aquele barão que ele foi e que ele acredita ainda ser. Isso vemos no trabalho mediúnico, espíritos que há séculos estão emanados conforme uma personalidade importante que eles tiveram, e nesse caso ele está vinculado a um corpo físico, mas mantendo o pensamento de quem estava numa existência anterior. Observando as manchas rubras nos quadros vivos das vivas reminiscências em que se enclausurava, perguntei com a gravidade natural que a experiência exigia. Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Terão muitos chorado em torno de sua marcha? Notei perfeitamente que ele não recorrera à interrogação com os tímpanos comuns, mas a apreender em forma de ideia, formulada de si para consigo, devolvendo-nos a seguinte ponderação pelos fios mentais, em que se comungávamos um com o outro, sem que me identificasse por seu interlocutor invisível. Então ele traz consigo a sua última personalidade como barão. E André Luiz pergunta a ele, porque o corpo perispiritual dele estava marcado de muitas manchas. E veremos agora o que representam essas manchas. Então André Luiz pergunta, barão, tratando ele com a mesma pompa de outrora, porque se falasse qualquer outra coisa, ele não iria dar atenção. Barão, por que tanto sangue em seu caminho? Ele não assimilou a pergunta no sentido de que André perguntou, por que você escolheu isto? Ele não. Ele vai responder como justificando que aquele sangue derramado a seu pedido foi para instituir o seu nome, prevalecendo sobre os demais. Ele não ouve com o ouvido de Sabino Anão, e nem com o perispírito do Sabino Anão, mas ele traz na acústica do seu espírito e ele ouve, captando. Retorna naquela época e vai responder não pela palavra articulada, mas pela expressão do que ele ouviu, conforme André Luiz lhe indagou. Sangue e lágrimas, sim. Precisei de grande dose de semelhante material em meus empreendimentos, que, triunfador do mundo, não terá sangue e lágrimas, na base das pirâmides da fortuna ou da dominação política em que todos eles se apoiam? A vida é um sistema de luta, no qual a humanidade se divide em dois campos opostos. Aquele dos que conquistam e aquele dos que são conquistados. Sou um nobre, não guardo a vocação de perder. Que importa a aflição dos fracos, se a morte para eles significa descanso e mercê? Então aqui nós vemos, que ele ainda mantém aquela arrogância da condição do barão. Ou seja, se ele estivesse no corpo físico, ele continuaria cometendo as mesmas atrocidades se ele tivesse oportunidade. Então nós percebemos que ninguém se transforma de um dia para o outro. Talvez uma hora
eles vão dar a oportunidade a Sabino dele poder reconhecer aquele corpo totalmente deficitário pela sua própria condição do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É interessante quando ele diz que o mundo tem dois grupos de pessoas, os que dominam e os que são dominados. E se nós notarmos, aqui tem um fundo muito sério daquilo que sempre houve na humanidade. Pessoas que têm um pouco mais de intelectualidade, que acabam usando de maneira bastante forte para se aproveitar de toda uma circunstância. Ele está naquele corpo, não tem noção do que está acontecendo, mas ainda continua com a sua mente muito envolto daquele homem velho, daquele homem que cometeu tantos crimes, tantas agruras, e que em nenhum momento se arrependeu do que fez. Ele se considera um nobre e, como tal, tem que ser respeitado como um nobre. Então isso também está chamando a atenção de André Luiz, Hilário e também de Silas. Vamos continuar a lição. Desliguei-me do foco mental em que se lhe exprimiam os pensamentos e, depois de alguns instantes, nos quais se consagrava Hilário ao mesmo exame que me tomara a atenção, o assistente esclareceu. Segundo é fácil de concluir, ante a perquisição da ciência terrestre vulgar, Sabino será o idiota paralítico, surdo e mudo de nascença. Para nós, no entanto, é um prisioneiro, ainda perigoso, engaiolado nos ossos físicos, de cuja tessitura, por agora, não tem qualquer noção. Tal egoísmo, que ainda lhe turva a alma, em processo de incontrolável hipertrofia, a sede da posse ignóbil e o orgulho virulento perverteram-lhe a vida íntima, fixando-o em pavoroso labirinto de sinistros enganos, que resultam para ele em completa alienação mental no tempo, de vez que o relógio avança na contagem dos dias, enquanto se mantém parado nas reminiscências em que se supõe dominador na terra, vivendo o pesadelo criado por si próprio. Olha o tema do programa de hoje, o tema do capítulo. Capítulo 13, débito estacionário. Sabino levará algumas existências para tomar consciência do que ele fez numa de suas existências como esse barão. Ele não vai ter consciência nessa existência que ele está. Primeiro que ele não sabe nem que está reencarnado. Ele nem reconhece o corpo que ele possui, de tal a gravidade do que ele aclimatou para a sua vida mental. Ele ainda virá em outras situações como esta, para que gradativamente ele possa ir tomando consciência. Por ora, ele continua crendo que tudo que ele fez é correto, as perseguições que ele impôs são corretas e que ele foi uma pessoa boníssima e de que se alguém morreu a seu mando, se alguém perdeu a casa, a família, fazer o quê? Existe o grupo dos nobres, dos vencedores, dos poderosos e existe o grupo dos derrotados. E para ele, se um derrotado iria morrer, iria perder um filho, iria isto ou aquilo, seria um dano colateral. Ele não via este grupo como pessoas, ele via como uma sobra. Então é um espírito que comprometeu-se muito, por isso que é débito
estacionar, está estacionado. Qual que será o tempo da sua estagnação? O tempo do despertar dele. Ela, Poliana, já recuperará, tudo indica, vai depender dela, num tempo menor. Essa aprovação dela vir numa choupana, cuidar do filho sozinha, vir numa condição de mendiga, não é fácil pedir. Às vezes a gente acha que é fácil pedir, vamos nós um dia pôr a pior roupa que temos no guarda-roupa. Vamos para um bairro distante do que moramos. Vamos pedir de porta em porta. Não é fácil pedir. Tem os mendigos profissionais? Tem. Mas muitos ali estão. Na pandemia, muitas pessoas bateram na porta do centro espírita e a pessoa dizia assim: eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, eu estou aqui porque estou desempregado. Você via a pessoa com vergonha. Não é fácil pedir, não. Não é fácil bater na porta e ouvir esculacho das pessoas, não. Não é fácil você pedir a pessoa virar na tua cara e falar assim: não vai usar droga, não vai beber. E se ele for usar droga, qual o problema? E se ele for beber, qual o problema? Só não dê o dinheiro. Se você acha que é errado, não dê. Pronto. Não é fácil ser pedinte, não. Então a encarnação para Poliana, ela já está tendo a oportunidade de ir recuperando. Então aquela mulher orgulhosa do passado. E como o nosso tempo hoje permite, eu vou apenas pedir para o meu pai contar o caso de Eva, que ele teve a oportunidade de acompanhar na cidade de Itatiba, onde ele conheceu e se tornou espírita. Quando nós iniciamos no Lar Espírita Cristão, nós tivemos a oportunidade de conhecer Eva. Eva era uma moça que já tinha 6 filhos, 7 filhos, mas era uma mulher extremamente orgulhosa. Morava no bairro do Querosene, que era um bairro extremamente pobre de Itatiba, e se alimentava 2, 3 vezes por semana no Lar Espírita Cristão, onde levava toda a prole para tomar o alimento. Era interessante que Eva sentava na mesa e ela tinha uma postura de uma rainha. E Eva, quando ia tomar a sopa, ela dizia: eu vou comer essa lavagem de novo. E nós sempre brincávamos com Eva: Eva, é uma comida tão boa, feita em nome de Jesus. Nós também nos alimentamos dessa comida. E Eva repetia 3, 4, 5 vezes. E os filhos também comiam. E nós fomos acompanhando Eva. Um belo dia, Eva ficou grávida do 7º filho e nós, então, fomos abordados por Eva. Eu trabalhava no banco e Eva diz assim: você tem que me arrumar um berço. Eva não pedia, Eva impunha. E eu dizia: ó, Eva, eu vou atrás sim de um berço para você. Itatiba, naquela altura, era chamada a terra dos móveis coloniais. Conversei com um cliente do banco e ele então arrumou um berço muito bonito. E eu, na minha ignorância, dizia: eu vou dobrar Eva. A Eva vai agradecer. Pegamos a Kombi do centro, fomos para a casa de Eva. E quando Eva sai à porta, os filhos vieram juntos. E Eva olha na Kombi o berço. Eva põe a xingar. E disparou a xingar e diz: mas você é o irresponsável mesmo. O que foi, Eva? Você não gostou? Eu não era casado ainda. Eu era solteiro, não tinha muita noção de uma casa. E Eva diz assim: olha como você é irresponsável. Olha o tamanho da minha casa. Se eu colocar esse berço na minha casa, eu tenho que botar os meus filhos tudo para dormir no quintal. E aí eu compreendi que Eva estava certa, mas Eva era arrogante na sua maneira de falar, na sua maneira de pensar. E eu disse: Eva, fica tranquila, eu vou arrumar um outro berço para você. Arrumei um berço pequenino que poderia se aconchegar naquela casa e fomos levar.
E aí Eva disse assim, põe ali naquele canto e podem ir embora. Eva era desse tipo. Uma vez nós estávamos no trabalho mediúnico, porque Eva sempre deu muito trabalho. E toda sexta-feira, no lar espírita cristão, o médium recebia José, que nós carinhosamente chamávamos de irmão José, porque era uma pessoa como um pai, como um irmão, sempre orientava o grupo, não no sentido pessoal, no sentido coletivo, falava do evangelho como poucos. E o Toninho, naquele dia, questionou irmão José. José, por que Eva é desse jeito? Ah, meu filho, Eva é um benfeitor espiritual desta casa. Eu estava começando no espiritismo, eu era um ser ainda ignorante, com os assuntos que transcendiam o nosso dia a dia. E eu pensei, só faltava Eva ser uma benfeitora espiritual. E ali o amigo espiritual disse, pois é, mas é verdade. Ela é uma benfeitora. Ela está ajudando todos vocês a desenvolver a paciência, a tolerância, o amor ao próximo. Eu vou contar a história de Eva. Eva, na sua última existência, foi uma rainha na Europa. E hoje ela trouxe todos aqueles que foram os seus comparsas na criminalidade do ontem. Eva está muito bem hoje, já aceitando mais. Mas Eva foi um espírito de muito poder, que usou apenas para as suas benécias do favoritismo pessoal. E aí fomos entender um pouco a história de Eva. Eva tratava aqueles filhos com tanto amor, com tanto carinho, que nós ficávamos assim impressionados com o amor que Eva tinha por esses filhos. Um belo dia, Eva aparece no centro com o namorado, que tinha uma bicicleta. Eva chegava no centro de bicicleta, atrás, sentada, parecia uma rainha mesmo. Eva tinha uma candura de uma rainha. E no final da vida, eu vi Eva um ser interessante. Eva já sabia agradecer pela comida, Eva já fazia prece, Eva já bendizia a vida e Eva se transformou no processo reencarnatório. Eva, para mim, foi uma grande inspiração de reencarnação. Quando eu vejo essas histórias, eu sempre me lembro de Eva. Dando continuidade à lição. Diante dos problemas que o estudo suscitava, indagou Hilário surpreso, mas onde a vantagem de semelhantes padecimentos? Silas esboçou leve expressão de tristeza e considerou. Então Hilário, André, faz uma pergunta muito interessante para Silas. Onde é que tem proveito nessa reencarnação? Qual é a vantagem dessa existência? Então Silas, diante de uma tristeza que paira no seu coração, vai orientar Hilário e a todos nós. E ele diz: temos sob nossa atenção lamentável débito congelado. Nosso pobre companheiro, deploravelmente tombado, praticou numerosos delitos na terra e no plano espiritual, e há mais de 1000 anos vem sucumbindo, vaidoso e desprevenido, às garras da criminalidade, de existência a existência. Não soube senão consumir os recursos do campo físico, tumultuando as paisagens sociais em que o Senhor lhe concedeu viver. Calamidades diversas, como sejam homicídios,
rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões foram por ele provocados. Desde muitos séculos, porquanto nada viu à frente dos olhos, senão o seu egoísmo a saciar. Entre o berço e o túmulo é o desatino incessante, e do túmulo para o berço é a maldade fria e inconsequente, apesar das intercessões de amigos abnegados, que o amparam em novas tentativas de regeneração e levantamento, quase sempre inspirado nos pontos de vista de Poliana, que ele vem sendo a companheira de múltiplas jornadas. Cristalizou-se como infeliz empresário do crime, agigantando-se-lhe de tal modo o desequilíbrio na existência última, terminada no suicídio indireto através do mergulho deliberado na viciação, que não houve outro remédio para ele senão o insulamento absoluto na carne ao nevoeiro da romagem presente, na qual o identificamos assim, como fera enjaulada na armadura de células aviltantes, sob a custódia da mulher que o ajudou nas quedas sucessivas. Erigida agora à posição de enfermeira maternal do seu longo infortúnio, Poliana, a companheira fútil e transviada do bem, que habitualmente escolheu para si a condição de boneca do prazer delituoso, acordou, além túmulo, para as realidades da vida. Antes dele, despertou e sofreu muito, aceitando a tarefa de auxiliá-lo na recuperação em que, por certo, despenderão muito tempo ainda. Eu não recordo de ter visto em obras anteriores de André Luiz um personagem que ficou 1000 anos reencarnando e desencarnando na senda da maldade. Sabemos que existe e sabemos que há casos bem piores do que o caso de Sabino, e que Sabino não é o único e nem o pior, mas eu não me recordo de termos visto com propriedade e particularidade um caso como o dele. Mais de 1000 anos, vindo e retornando ao mundo espiritual, e nestas vindas arquitetando crimes, homicídios, rebeliões, extorsões, calúnias, falências, suicídios, abortos e obsessões. A ficha dele é completa. É um espírito que, se tiver um corpo normal, por mais 1000 anos na senda da maldade. Não tem compaixão, tem orgulho e prazer em maltratar e ferir as pessoas. Poliana o acompanha séculos a fio. Só que ela, antes dessa encarnação como Poliana, tomou consciência. Peraí, não está certo. Ela tomou consciência. E ela já estava mais preparada para lidar com a realidade dos crimes que ela cometera em outrora. Então ela está numa existência tendo uma oportunidade maravilhosa. Agora, Sabino não. Como ele mesmo coloca aqui, é um débito congelado. E caberá a quem descongelar esse débito? Sabino. Poliana caiu em si e falou assim, pera lá, por mais quanto tempo eu quero ficar nesse caminho? Sabino não. Sabino ele fez o que fez, faz o que faz, e muitos igual Sabino
todos os dias estão sendo degradados para outros planetas. Vieram de Capela, estão aqui há milênios, não estão dando conta de mudar. Pode ser que Sabino já veio de outro planeta. Expulso também, não dando conta aqui, está sendo convidado a outras moradas da casa do Pai. E outro ponto interessante, como é que as leis divinas agem, não é? Como Poliana está se despertando, logicamente vai caber a Poliana, em próximas existências, receber o próprio Sabino para dar a ele uma condição diferenciada pelo amor. E como Sabino tem em Poliana uma comparsa, logicamente vai auxiliar, vai receber ajuda dessa que vai ajudar ele a se transformar num homem novo. Isso pode demorar quanto tempo? 1, 2, 3, 5, 10 reencarnações? Como o André disse, às vezes não se faz nem nessa existência, mas Deus permite que nós tenhamos o tempo necessário para, através do nosso esforço, alcançar a nossa evolução. Continua André Luiz. No campo perispiritual do anão, ensimesmado, observamos através da sua aura verde trevosa que todas as energias dos seus fulcros vibratórios refluíam sobre os pontos de origem, dando-nos a impressão de que Sabino estava enovelado inteiramente em si mesmo, à maneira da lagarta ilhada no casulo dela própria nascido. As perguntas que não nos foi possível sopitar, respondeu Silas com presteza. Nosso amigo, até que se amadureça em espírito para a renovação necessária, guarda a mente trabalhando em circuito fechado, isto é, pensa constantemente para si mesmo, incapaz da permuta de vibrações com os semelhantes. Exceção feita com Poliana, de quem se fez satélite mudo e expectante, como parasita em fronde seivosa. Sabino é um problema de débito estacionário, porque jaz em processo de hibernação espiritual, compulsoriamente enquistado no próprio íntimo, a benefício da comunidade de espíritos desencarnados e encarnados, porquanto tão expressivos se lhe destacam os gravames de ordem material e moral que a sua presença consciente na terra ou no espaço provocaria perturbações e tumultos de consequências imprevisíveis. Desfruta desse modo uma pausa na luta, como ensaio de esquecimento, a fim de que possa, de futuro, encarar o montante dos compromissos em que se enleia, promovendo-lhe solução digna nos séculos próximos a golpes de férrea vontade na renunciação de si mesmo. Olha que dado interessante. O débito estacionário, ele está vivendo num circuito fechado. Então, o que ele emite fica apenas nele. Ele emite para si próprio, ele cria a vida. A única pessoa que ele dá abertura para entrar nesse circuito fechado é a Poliana, que ele tem um carinho e uma estima muito grande. Nessa encarnação, ele não está pagando dívida nenhuma. Aqui, ele não está ressarcindo nada do que ele fez ao longo de mais de 1000 anos sucessivos. Aqui é uma preparação para que ele possa tomar consciência do mal que ele fez. Essa existência para ele, Sabino já começou a pagar sua dívida, está num corpo de anão, é surdo, é mudo, tem graves problemas mentais. Não, isso para ele
não vai contar positivamente em nada. Pode ser que ele tenha que vir mais uma vez como Sabino, mais 2 vezes como Sabino, para depois começar a ressarcir os 1000 anos de maldade e criminalidade perante pessoas e coletividades que ele juntou para si. Olha que dado interessante, às vezes a gente acha, todo mundo que sofre igual um Sabino já está em recuperação. Não. Agora, para Poliana, essa existência é venturosa. Ela levando com otimismo, não com amor e nem com felicidade. É impossível uma pessoa como Poliana ser feliz. A gente tem que parar com aquela ideia que a gente veio em toda encarnação para ser feliz. Poliana não veio para ser feliz. Poliana não será feliz nessa encarnação. Ela está lidando com o seu orgulho. Ela saiu de uma casa principesca e foi morar numa choupana. Ela saiu de ter vassalos aos seus pés e está com um filho com graves problemas de toda ordem. Não vai ser feliz nessa encarnação. Mas ela, sustentando como está, já está começando o seu trabalho de remissão perante as leis divinas. Fantástica a colocação de Silas. Continua André Luiz. Mas indagou Hilário, inquieto, não disporia a espiritualidade superior de elementos para encarcelá-lo à distância da carne? Sim, confirmou Silas, e isso não é impossível. Entretanto, se temos enxovias pungentes para a expiação dos crimes que entenebrecem a mente humana, muitas delas a se expressarem por vales de miséria e de horror. É preciso considerar que os delinquentes aí segregados atraem-se uns aos outros, contagiando-se mutuamente das chagas morais de que são portadores, gerando o inferno em que passam transitoriamente a viver. Por outro lado, contamos com muitas instituições funcionando à semelhança de estufas, nas quais criaturas desencarnadas dormem pacificamente largos sonos, mergulhadas nos pesadelos que merecem, até certo ponto, depois de efetuada a travessia do sepulcro. Em Sabino, contudo, encontramos um caso excepcional de rebeldia e delinquência sistemáticas, em cujas sombras um dia sentiu baquearem-se-lhe as forças. O remorso feriu-lhe o coração, como a bala mortífera assalta um tigre solto. A prece fulgurou-lhe na consciência, e antes que a sua nova atitude provocasse reações e vinditas soezes entre os que lhe seguiam os passos na rota perversa, recolheram-no à mansão, onde foi naturalmente magnetizado, caindo em hipnose de longo curso, sendo recebido mais tarde pelo carinho de Poliana, então segregada em campo de regeneração pelo sacrifício. Como vemos, tamanhas são as ligações de nosso companheiro nos planos infernais, que por mercê de Jesus foi ele ocultado provisoriamente neste corpo monstruoso em que se faz não apenas incomunicável, mas também de algum modo irreconhecível. Em favor dele próprio, é indispensável que o tempo, com a bondade divina, lhe amparem os problemas aflitivos e complexos. Um dos motivos do pensamento dele estar indo e retornando apenas para ele é para que os opositores do ontem não lhe reconhecessem. Então ele está numa existência que ele não tem obsessor próximo. Ele não tem nem obsessor e nem aqueles que foram os comparsas de outrora. Aqui também, André, cria aquela ideia que no movimento espírita
qualquer pessoa que passa por problemas no campo da idiotia ou mesmo no campo da deformidade física, logo vem aquela ideia da perturbação dos obsessores. Não, nem todo caso. Esse, por exemplo, é um caso excepcional. Ele não terá nessa existência nenhum obsessor. Ele foi totalmente afastado para que o amor de Poliana pudesse fazer com que ele já começasse a se transformar. E ele passou por um longo curso de magnetização quando foi recolhido em Mansão Paz. É um caso excepcional, como o próprio Silas diz, não é um caso comum, nós não tropeçamos na rua com pessoas como Sabino, mas são espíritos, sim, que estão há muito tempo na delinquência. Se puderem, continuarão por mais longos e longos períodos na senda da maldade. O remorso é uma palavra que eles não conhecem, o ressentimento, o se colocar no lugar do próximo, são espíritos voltados para a maldade e perversidade. É verdade, por isso que nós, então, percebemos que nós, dentro do movimento espírita, precisamos ter muito tato em ficarmos dando, por exemplo, quando nós lemos uma obra, achando que todos passam por aquele mesmo processo. Esse livro Ação e Reação tem dado para todos nós uma oportunidade gigantesca de refletirmos um pouco mais sobre a vida. Cada reencarnação é um processo. E como um processo, cada um é diferente do outro. Então nós vemos aqui o quanto é bonito a lei divina. Cada um tendo a oportunidade de colher aquilo que ele mesmo plantou. Diga de passagem, Sabino ainda não conseguiu colher nada. Sabino ainda terá muitas existências altamente comprometidas para começar a colher alguma coisa. Só que a ação divina é tão bela que aproveitaram a transformação de Poliana, que já está começando a perceber que não valeu a pena o caminho que ela tomou e que havia necessidade de tomar novos caminhos. Então Poliana aceitou esse desafio. E é através de Poliana que Sabino vai receber o auxílio tão necessário para o seu coração. E encerra o nosso André Luiz dizendo: e, fitando-nos serenamente, ajuntou. Compreenderam? Sim, havíamos entendido. A experiência, aos nossos olhos, era dura, mas lógica, terrível, mas justa. E como quem nada mais podia dar ao triste amigo, além do coração, Silas afagou-lhe a cabeça imunda e ofertou-lhe, comovido, a bênção de uma prece. Então nós vemos aqui o carinho da espiritualidade, não é? Nós temos ainda, muitas vezes, nojo de chegarmos perto de uma pessoa que está cheirando mal, porque há dias não toma um banho, mas não somos capazes de achar uma alternativa para que essa pessoa possa tomar o seu banho. Muitas vezes vemos uma pessoa cambaleante na rua e julgamos que essa pessoa está alcoolizada ou está drogada, mas não somos capazes de ter um olhar diferente, como nos ensina o Evangelho, e perceber que às vezes ela está com fome, e por estar com fome, o seu corpo não obedece à cabeça, andando de maneira de zigue-zague. Não somos capazes de perceber que às vezes uma pessoa que está com uma cara feia não é apenas por uma expressão da sua fisionomia, mas sim pelos problemas que atravessa
e pela mente dilapidada pela condição do orgulho e do egoísmo. Por isso é muito importante, e esse capítulo retrata de maneira belíssima as palavras de Jesus: não julgueis, para não serdes julgados. Com a medida que vós julgar o vosso próximo, vós será julgado. É uma mensagem linda que toca o nosso coração e nos faz refletir se nós também não somos um Sabino, se nós não estamos na condição de uma Poliana, mas fato é que todos nós estamos à busca da nossa evolução. Queridos amigos, estamos terminando o estudo, o segundo vídeo do estudo do capítulo 13, e o nosso próximo vídeo já será a primeira parte do capítulo 14, lembrando que é um livro que tem 20 capítulos, então já estamos caminhando também para a sua parte final deste livro. Neste vídeo, peço a sua ajuda, toda a interação com o canal é muito importante. O seu like, o seu comentário no vídeo, não apenas no chat, principalmente no vídeo. Já tenho percebido que depois que eu comecei a fazer mais intensificamente esse pedido, as pessoas têm aderido, mas se você ainda não aderiu, deixe o seu gostei, comente, compartilhe. São pequenas ações que estão diante de você. É só pegar o dedo, colocar lá no telefone, se você estiver acompanhando pelo seu celular, ou pegar o computador, ou agora já a televisão dando essa oportunidade também. Fato é que para você pode não representar muito, mas para o nosso canal, que é monetizado, e toda ajuda é muito importante para as atividades assistenciais, isso conta e muito. Aqui no vídeo, você vai ver na descrição as nossas redes sociais. Minha, do meu pai, da TV. Estão percebendo as grandes atividades assistenciais que temos na cidade de Itapira, no estado de São Paulo. E por meio do canal, você pode nos ajudar. Além do like, do comentário, do compartilhamento, você também pode se tornar membro do canal. Se você se afeiçoou com o nosso trabalho, distribuição de comida, distribuição de roupa, assistência material, assistência espiritual, distribuição de cestas básicas e de comida fraterna, se torne membro. Ali você vai poder escolher o valor e o período que terá a chance de contribuir com a nossa causa. A sua ajuda pode fazer a diferença direto na vida das pessoas que aqui auxiliamos. E o último convite é para se inscrever no canal e habilitar as notificações. Também estará nos ajudando imensamente. Encerramos mais um programa pela TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Ação e Reação. Um beijo no seu coração. Não esqueça nesse vídeo de dar o seu gostei, que é muito importante, e até o próximo programa. Até o próximo programa.